Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Zabotti e hoje nós vamos continuar estudando a história da cartografia. A segunda parte do que a gente já viu na aula anterior, né? Um conteúdo muito importante que é a base da geografia e também da disciplina de história. É importante que a gente conheça a história da cartografia e os elementos de um mapa, porque esses conteúdos também são cobrados no Enem e em vários vestibulares pelo Brasil. Vamos lá então conhecer um pouquinho sobre a história da cartografia? Bora lá! Então, relembrando, né, que a cartografia é a ciência responsável por representar graficamente a superfície terrestre, né? E ela teve um histórico aí, ela não surgiu do modo como a gente conhece atualmente, né? Nós temos aí um mapa que mostra os continentes, né, do mundo, e essa é uma configuração bem atual da cartografia, né? Mas ela passou por vários períodos e ela nunca teve uma representação da mesma forma. Isso foi mudando ao passar dos anos e com certeza, graças às tecnologias, ela vem se aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, pessoal, teve aí, durante os anos, a evolução da cartografia, né? Ela, como eu falei anteriormente, ela nunca ocorreu da mesma forma, ela foi evoluindo com o passar dos anos. E o primeiro mapa foi aquele de argila, né? O de Gassur, de 2300 anos antes de Cristo. Depois surgiu aí o mapa de Anaximandro, em 600 antes de Cristo. Depois veio o mapa de Erastóstenes, em 220 a.C., e o mapa de Ptolomeu, 60 a.C., né? Então essa foi a evolução aí antes de Cristo, né? E ao longo da história, a cartografia foi se transformando e trouxe cada vez mais representações mais próximas da nossa realidade, né? Hoje ela é muito aproximada, né? Ela não é perfeita, mas ela nos traz uma relação bem próxima mesmo com a realidade. Vejam aí que o matemático, cartógrafo e geógrafo belga, o Geraldo Mercator, né, é considerado o pai da cartografia moderna, né, em função de suas grandes contribuições para a ciência da elaboração de mapas, que é a cartografia. Seu grande feito, né, nessa ciência foi a introdução da projeção cilíndrica, a qual a gente já viu antes também na aula anterior, né? E as cartas portulanas, né, elas utilizaram a bússola para demarcar as direções dos locais conhecidos a partir de um ponto de referência. Esse tipo de mapas, também chamados pelos portugueses de cartas de marear, só puderam ser elaborados com a popularização do uso da bússola, né, conhecida há aproximadamente 2000 anos, mas introduzida na Europa apenas por volta do século XII, né? Então, esses primitivos mapas eram manuscritos em pergaminho, né? Então eles não dispunham de um sistema de coordenadas geográficas, assim como a gente já conhece hoje, mas sim de pontos de referência e uma rosa dos ventos, e necessitavam também da bússola para serem visualizados de uma forma mais correta, mais próxima do que a realidade necessitava no momento, né? E aí teve um cara chamado Abraão Ortélio, né, em 1570, que foi encorajado por esse outro cara chamado Mercator, que compilou uma série de mapas de autores diferentes e aí confeccionou a primeira coleção de mapas do mundo moderno, o qual passou a ser considerado como o primeiro atlas moderno. Então esse cara aí, o Abraão Ortélio, que deu origem aos atlas escolares também, que a gente conhece hoje nas escolas. A maioria das escolas tem os atlas, a gente usa muito nas aulas de geografia. Esse cara aí, ele foi o responsável pelo seu início, né? E aí, na mitologia da Grécia Antiga, né, Atlas era um gigante condenado a carregar o universo nas costas. Então, nas artes plásticas, Atlas costumava ser representado carregando um globo sobre os ombros, né? Assim como a gente pode ver nessa imagem aí do Atlas, né? Esse é o Atlas segurando o globo da geografia. E hoje a cartografia é feita por meios modernos, né? Como as fotografias aéreas,
que são realizadas por aviões, né? E o sensoriamento remoto por satélite, né? Também são formas aí de captação de imagens e de promoção da cartografia. E além disso, com os recursos dos computadores, os cartógrafos podem obter maior precisão nos cálculos, né? Criando mapas com uma riqueza impressionante de detalhes. Então a tecnologia ela não só veio para ficar, como ela veio para aperfeiçoar até mesmo a cartografia, né? Possibilitando aí acesso a lugares que antes não se tinha conhecimento, que não se podia visualizar, conhecer. Hoje, graças às tecnologias e aos satélites, a gente pode acompanhar em tempo real a evolução no lugar, como ele é, né? E como chegar nele também, né? E aí nós temos um mapa mais atual, né? O mapa mundi, de uma forma que a gente conhece melhor hoje, utiliza nas aulas de geografia e como a gente o visualiza também, né? E aí é importante falar também um pouquinho sobre a cartografia atualmente, né? Então hoje ela é feita por meios modernos, como já foi dito também, né? Falamos dos computadores, do sensoriamento remoto, das fotografias, né? Dos aviões, helicópteros, que também são utilizados como meio aí de produção cartográfica, né? Ali tem um exemplo disso, imagens de satélite também, né? E além disso, com os recursos dos computadores, né, os softwares, os geógrafos podem obter maior precisão nos cálculos, né, criando mapas que chegam a ter precisão de até 1 metro. É uma coisa muito incrível mesmo, né? E é isso, pessoal. Então essa foi a nossa segunda aula sobre a evolução da cartografia. Eu espero que você tenha aprendido muito e que você possa continuar assistindo às nossas aulas. Um abraço e até a próxima!